A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Meus amados irmãos, quero aqui começar mais um estudo com vocês com o tema Aprendendo Mais. Estamos no áudio 29 e vamos falar de Esther. Para entender a história de Esther, como é que Esther chegou ao reinado, como é que ela se tornou uma rainha, primeiro vamos ter que conhecer a antiga rainha, né? Olha só. Capítulo 1 de Esther diz assim, ó: E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 províncias. Olha só. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média. E os maiores senhores das províncias estavam perante ele, né? Então fez uma grande festa, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência e grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Imagina uma festa que durou 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Era um palácio muito bonito. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro. Olha só, eles bebiam como se fossem copos de ouro, né? E os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, o nome do rei que estamos falando é Assuero. O nome da sua esposa é Vasti, a rainha Vasti. Vasti é a rainha e ela recusa aparecer no banquete, olha só. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele estava bêbado, mandou a Meumã, Biztá, esses nomes bíblicos é complicadinho, né? Arbona, Bigtá, Abagita, Zetar e Carcas. Não poderia ser José, Francisco, Alexandre? Uns nomes bem difíceis, né? Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Não, eu não queria ser eunuco, não. Que introduziram na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes e a sua formosura, porque era formosa à vista. Então ela era muito bonita e o rei queria mostrar para todos. Ele mostrou toda a riqueza e por final ele deixou a pérola maior, a sua mulher, a coroa que ia cobrir toda a sua riqueza, né? Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Ele falou: olha, ela recusou. Eu sou rei, ela pode recusar? Ela pode fazer isso comigo perante todo mundo? Qual que é o papel que eu tenho que fazer? O rei estava perguntando. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei. E se apresentaram os primeiros no reino, o que segundo a lei se dizia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pelas mãos dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti,
mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Vocês pegou aqui? Pegaram? Quem é que pegou aí? Quem é que entendeu? Quem compreendeu essa história? O rei mostrou todas as riquezas que ele tinha, valioso. E no final, ele chamou a princesa Vasti, a rainha Vasti. A rainha recusou. Ele perguntou para os sábios o que deveria se fazer. Aí, Memucã disse para ele, olha, ela não pecou só contra o senhor, ela pecou contra todo mundo. Porque ela, na verdade, ela vai incitar outras mulheres a fazer a mesma coisa com o marido. Então entenda que aqui, meus irmãos, uma desobediência sua com Deus vai fazer que outros vão te copiar. Uma desobediência sua da sua mulher com o marido vai fazer com que outros copiem. Temos que ser exemplo. O problema de Vasti é que ela se achou demais para aceitar o convite do rei. E assim, isso incitaria o rei a tomar uma providência ao qual, não só por ele, mas todo o reino não a copiasse. Vocês entenderam o que Memucã falou? Porque a notícia deste feito da rainha, versículo 17 do capítulo 1, sairá a todas as mulheres. O mal que ela fez pode sair a todas as mulheres, e outras não vão obedecer seus maridos, porque vão dizer, o rei Assuero mandou chamar Vasti, e ela recusou, porém, eu também não vou. Os maridos iam perder a autoridade por causa do rei, então o rei tinha que corrigir aquele erro com alguma coisa bem drástica, para que ninguém copiasse aquele erro. Meu Deus! Olha o que aconteceu. E nestes mesmos dias as princesas da Pérsia e da Média dirão os mesmos a todos os príncipes do rei, ouvindo, olha só, isso ia chegar até a casa real. E feito da rainha assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saiba da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Tá vendo? Então agora o rei Assuero vai fazer esse decreto e vai tirar Vasti dali, né? Agora ela não vai mais ser rainha e vai ser eleito outra pessoa no lugar dela. Então, nós vamos entender aí que o orgulho, né, de Vasti, ela na verdade ela achou que estava podendo alguma coisinha, e na verdade não estava podendo era nada, né? Olha só, meus irmãos, se ela tivesse honrado, não teria nenhum problema, ela só ia mostrar a boniteza dela. O rei queria muito que eles vissem quão bonito era a mulher dele. Não que ele tinha que mostrar para elas por outros sentimentos, não. Mas ela se sentiu orgulhosa demais, né, da glória do seu reino, e ela acabou não querendo ir. Poxa, logo eunucos, você mandou me chamar com eunucos? Quem são esses eunucos? Ela se orgulhou demais. E aí acabou perdendo essa bênção, né? Ela deixou de ser rainha, então todos ficaram sabendo que Vasti não era mais rainha, e o rei ficou sozinho. Abriu-se uma lacuna, abriu-se uma vaga para que outra rainha aparecesse. Daí, meus irmãos, vai entrar a nossa protagonista da história, a Esther. O nome dela, na verdade, é Radassa, é o nome da minha sobrinha, Radassa, né? Então, ela vai entrar na história e a gente só vai saber dessa história amanhã. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pega aí um caderno, um papel, uma caneta e anota aí. Provérbios capítulo 2, verso 10, lição de casa. Provérbios 2, 10. Espero que vocês estejam fazendo a lição de casa. Amém.